Olá, vamos mergulhar nos segredos das pirâmides do Egito. A gente vai desvendar essa história complexa de um jeito bem claro, bem visual e fascinante. Quando se fala em pirâmides do Egito, o que vem à cabeça? Aquelas três gigantes em Gizé, certo? Quase todo mundo pensa nelas. Mas olha só, a verdade é que existem cerca de 138 pirâmides espalhadas por todo o Egito. É um número que surpreende, né? E claro, a Grande Pirâmide, ela é um verdadeiro monumento à capacidade humana, tá lá resistindo ao tempo há milênios. Mas por incrível que pareça, ela não foi a primeira. Então fica a pergunta: de onde veio essa ideia? Essa é uma questão muito interessante. Como é que esse conceito de arquitetura surgiu? E qual era o propósito real, sabe? Além de ser só um túmulo. Bom, a resposta para isso começa de um jeito bem mais simples do que se imagina. A história da pirâmide, na verdade, não começa com aquele formato icônico que a gente conhece. A raiz de tudo está numa estrutura bem mais modesta, que foi a base para tudo que veio depois. Por séculos e séculos, a elite egípcia era enterrada nessas tumbas de um nível só, as chamadas mastabas. Elas eram, assim, super funcionais. A ideia era proteger o corpo e os bens de quem morria. Mas ainda não tinham aquela ambição de chegar aos céus, sabe? Isso viria depois. E foi aí que um homem, teve uma ideia simplesmente revolucionária. Uma ideia que mudou para sempre o horizonte do mundo antigo. Ele transformou um túmulo, que era algo terreno, em uma verdadeira passagem para o divino. E esse homem era Imhotep, um verdadeiro gênio que trabalhava para o faraó Djoser. E ele não era só um arquiteto, não. Era um polímata, um cara que manjava de várias áreas e a visão dele ia muito, mas muito além da construção civil da época. A sacada genial de Imhotep foi, na verdade, bem simples. Ele pegou a mastaba, que era uma estrutura que todo mundo já conhecia, e deu uma repaginada total nela. Foi empilhando mastabas, uma em cima da outra, cada vez menores. E com isso, ele não só criou uma estrutura gigante, monumental. Ele criou um símbolo, uma escadaria literalmente para a alma do faraó subir até os céus. E essa ideia do Imhotep, bom, ela deu início a uma revolução na arquitetura. Foi o começo da Era de Ouro da construção de pirâmides no Egito. Essa Era de Ouro bateu justamente com o auge do poder dos faraós. Eles tinham recursos e gente para trabalhar que pareciam não ter fim. Então a arquitetura evoluiu numa velocidade incrível, passando da pirâmide de degraus para aquelas formas lisinhas, perfeitas, que a gente vê lá em Gizé. Só que, com o passar do tempo, o poder e a grana dos faraós começaram a diminuir. E esses projetos gigantescos custavam uma fortuna, né? Era um dreno na economia. Então, as pirâmides que vieram depois foram ficando menores, construídas com menos cuidado e, muitas vezes, bem mais rápido. Mas, para a gente entender de verdade as pirâmides, a gente precisa enxergar além dos blocos de pedra. Elas eram muito mais do que simples túmulos. Eram como máquinas cósmicas, cheias de um simbolismo profundo. O próprio formato da pirâmide já entrega muita coisa sobre o significado dela. Para eles, ela representava o primeiro pedaço de terra que surgiu das águas do caos, lá no início de tudo. E, ao mesmo tempo, os lados inclinados eram como os raios do deus Sol, Ra, feitos de pedra, criando uma ponte eterna entre a terra e o céu. E olha, a aparência original devia ser algo de outro mundo. Elas eram todas revestidas de calcário branco, polido, deviam brilhar sob o sol, que era uma coisa linda. A localização também era super simbólica, sempre na margem oeste do Nilo. Para os egípcios, o sol morria no oeste toda noite, então ali era o reino dos mortos, o ponto de partida para a jornada final. E isso tudo nos leva a uma ideia muito poderosa. A pirâmide como uma máquina de ressurreição. Não era só um lugar para descansar em paz, mas um portal, projetado para literalmente lançar a alma do faraó na eternidade. A engenharia por trás disso é impressionante. Dentro da Grande Pirâmide existem uns dutos, uns eixos bem estreitos, que foram alinhados com uma precisão absurda, com estrelas e constelações específicas. A crença era que esses dutos funcionariam como canais, sabe, para guiar a alma do faraó direto para o lugar onde os deuses viviam. A construção de pirâmides no Egito uma hora acabou, claro. Mas a ideia em si estava longe de morrer. O legado dela se espalhou e continuou vivo de formas bem surpreendentes. Séculos depois, a tradição voltou com tudo, mas mais ao sul, lá no reino núbio de Meroé.
Os reis de Cuxi, super inspirados por aquelas tumbas gigantes dos egípcios, começaram a construir as suas próprias pirâmides. E aqui vai um fato que muita gente não sabe. Hoje, existem mais pirâmides no Sudão do que no próprio Egito. É isso mesmo, mais de 200 foram construídas por lá. Claro, elas são inspiradas nas egípcias, mas têm um estilo próprio. Geralmente são menores e mais pontudas. E o legado físico delas é a maior prova de como foram bem construídas. Pensa só, no século XII, um sultão tentou demolir as pirâmides de Gizé. Depois de meses de trabalho pesado, a equipe dele mal conseguiu fazer um arranhão em uma delas. No final, ele simplesmente desistiu. Disse que a tarefa era impossível. Pois é, por mais de 4.500 anos, essas maravilhas do mundo antigo estão lá, guardando os segredos de uma civilização inteira. E isso faz a gente pensar, com toda a nossa tecnologia de hoje, que outros mistérios ainda devem estar escondidos debaixo daquelas areias, só esperando o dia de serem revelados.